Sejam bem-vindos à inauguração da sede da Eurocidade de Monção, Salvaterra de Minho. Vai usar a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monção, Engenheiro Augusto Oliveira Domingues. Ora, muito boa tarde. Senhor Secretário de Estado das Comunidades, meu amigo José Luís Carneiro, Senhor Vice-Presidente da Galiza, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, amigo António Simões, e outro grande amigo, Arturo Grandal, Alcalde de Salvaterra. E em nome deles, saúdo todas as autoridades presentes, de forma a que, esquecendo de alguma, pudesse eventualmente ferir suscetibilidades. Tivemos, durante muitos anos, um namoro difícil. Monção, Salvaterra do Minho. Como dizia o poeta João Verde, pois para casar, os pais não lhe deram consentimento. E lembro-me perfeitamente, faz anos, quanto difícil eram as nossas relações. Lembro-me do tempo que, para ir à festa de Santo Cristo, tínhamos que pôr a roupa dentro de um saco plástico e nadando, íamos ver as chicas guapas de Salvaterra. Seguiram-se um par de anos até que casamos. Casamos quando construímos este ponte, que o meu amigo Arturo diz que não é um ponte, é uma rua. E como todo o casamento que se preza, precisa de uma casinha. Está aqui. Passaram 22 anos depois da inauguração da ponte, até que decidimos fazer uma casinha, como dizem os galegos, para nos juntarmos. E não é uma casinha qualquer, é a antiga casa da PIDE, aquela polícia política que nada contribuía para a União. Por isso daqui o simbolismo grande que existe nesta inauguração. Esta casa que no passado causava desunião, no presente vai causar toda a união possível para o futuro das nossas comunidades. E eu que o diga, sou filho de uma galega. Essa galega trabalhava na Galícia. Eu quedei-me com os avós em Portugal. Para passar para a Galiza, tinha que passar por esta casa um tormento, identificando-me, porque menor, identificando-me e arranjando uma pessoa que certificasse de forma que eu não me quedasse em Espanha e voltasse para Portugal. Mais tarde, com a minha avó Cecília Trapicheira, que também passavam as de Cristo, para ir comprar os caramelos à Espanha, os chocolates, e pedia-me, eu pequenino, que pusesse alguns dentro da camisola. Ninguém desconfiava de um chico, e os caramelos iam passando. E do outro lado a Nai do alcalde, a vender à minha avó. Ele queria, eu também, ele é mais velho. E nunca imaginávamos que um dia os dois, éramos ele, alcalde de Salvaterra, e eu, presidente da Câmara de Monção. E a partir disso foi passado. Agora vamos pensar no futuro. E o que é o futuro? O futuro é rentabilizar este imóvel. Colocar aqui alguém que tenha formação adequada, e já encontramos uma jovem técnica, Liliana Correia, que tudo vai fazer para, a partir do POCTEP, consiga todos os financiamentos possíveis para ganharmos o futuro, para darmos, obviamente, melhores condições de vida
às relações entre Monção e Salvaterra. Em vários itens, aliás, porque já começaram. Nós já formalizámos faz tempo, quando fizemos 20 anos da ponte, um documento onde tramitámos, melhor dito, algumas relações de nível cultural, podia frisar, de nível educacional, entre os jovens, de nível social e, sobretudo, ao nível da economia. E é estes itens que nós, obviamente, vamos afirmar. E aproveito a circunstância de que estarem aqui dirigentes, não só José Luís Carneiro, Secretário de Estado das Comunidades, como o Sr. Vice-Presidente da Galiza, para aprimorarmos relações. Ainda existem escolhos entre as duas nossas comunidades. Eu não compreendo que, tendo nós um centro de saúde de excelência que está aberto toda a noite, não possa acudir a um galego que tenha uma aflição. Isto, senhores dirigentes, tem que ser ultrapassado. Eu sei que o Centro de Saúde de Salvaterra fecha às 8, o nosso não fecha, não pecha, como dizem os galegos, e eu não entendo como não é possível, isto tem que ser ultrapassado, que qualquer salvaterrenho, tendo um problema de índole de saúde, possa ser atendido pelas 2, pelas 3, pelas 4, pelas 5 da manhã, no nosso Centro de Saúde. Temos, já que está aqui o vice-comandante dos bombeiros, eu não entendo que, tendo nós bombeiros de excelência do nosso lado, não possamos, em plena liberdade, embora o façamos, queremos dizer que quando há uma aflição do outro lado, os nossos bombeiros intervêm, nem que para isso tenham a devida legalização. Eu não compreendo que, tendo nós esse corpo de bombeiros de excelência, não possamos, de livre vontade, atuar do outro lado. Portanto, essas barreiras e outras barreiras eu poderia aqui considerar, obviamente, que têm que ser ultrapassadas. Eu aproveito a circunstância de estarem aqui dirigentes nacionais que devem trabalhar, que devem pugnar para que as relações entre Portugal e a Galiza sejam de completa liberdade. E pronto, não vou continuar. Temos mais pessoas que querem com certeza também exprimir a sua ideia desta relação. Quero te dizer, Arturo, que isto é uma relação de futuro. Tenho pena, e quanto a mim falo, de não termos nos unido há muito mais tempo. Mas vamos sempre a tempo. Mais vale tarde do que nunca. E como tal, os dois juntos, e espero que no futuro aqueles que vierem, que continuem a apostar nesta relação interfronteiriça que é o futuro da nossa comunidade. Unidos, fazendo em conjunto atividades, aliás, temos algumas ideias. Temos uma ideia, e ele me tem também apresentado, o meu amigo Arturo, que é trazermos um barco de Valença até Monção, via turismo. Uma plataforma na ponte que permita a ligação das ecopistas. Ideias não nos faltam. Venha ao dinheiro. E por isso mesmo é que nós abrimos a casa para que dentro dela trabalhe uma pessoa que vá fazer as respectivas candidaturas para que cada vez mais os monsanenses e os salvaterrenses tenham qualidade de vida. Muito boa tarde. Vai usar a palavra o Sr. Alcalde-Presidente de Salvaterra de Minho, Dom Arturo Grandal Vaqueiro. Señor Secretario de Estado das Comunidades, señor Vicepresidente da Xunta de Galicia, Presidente da Asamblea Municipal de Monzón, señor, como non, meu querido amigo Augusto, alcalde Presidente da Cámara de Monzón, representantes sociales, políticos, sindicales, todos. Gracias por acompañarnos. Hoxe un día
penso que con moito futuro porque fago miñas as palabras do presidente da Cámara de Monzón. Coincidimos dous amigos, coincidimos dous miñotos do Río Miño. Miñotos hai moitos, pero miñotos do Río Miño somos os que lindamos co Río Miño. Dúas nais que traballaron para que estes pueblos foran para diante, porque o río era o que había, era a única industria que había. Moita xente estudiou os fillos, moitos veciños fixeron casas a conta do río. Este contrabando, que era contrabando de comer, comida, levar e traer e ganar un dinheiriño para chegar a fin de mes. Quero dicir que aquí unenos todo. Esta antigua fronteira sempre tuvo moi boas relacións a xente de Salvaterra co de Monzón, pero sempre, en todo. Atrevo a dicir que de toda a fronteira, de toda a antigua fronteira, donde mellor relación hubo, en todos os ámbitos foi en esta. E, por tanto, temos que mantela, temos que traballar xuntos para que cada día sea máis. Que nos une? Únenos o río. Este río, como decía antes, foi o Pai Noso, únenos. Que nos une? A terra, o clima, o albariño, as fortalezas, os 8 ríos que ten Monzón e Salvaterra, que tamén é importante, polos en valor. Por en valor o Río Miño é importante. A mañán midín a distancia que había entre a Cámara de Salvaterra e a Cámara de Monzón, 1 kilómetro. Eu poñome no balcón de Salvaterra e Augusto ponse en Monzón e saudámonos. O sea, isto quere dicir que estamos demasiados unidos. Estemos as murallas de Salvaterra a 400 metros das murallas de Monzón. Entonces, únenos todo o que decía antes, o albariño, o clima, somos boa xente. Por lo tanto, todo o que se faga e o que se fixe hasta ahora e o que se vai a facer vai a ser en bo dos veciños. Esta casa, como ben dicía Augusto, que antiguamente pasou o que pasou, penso que este é un punto xa final, pero que vai a ser un sitio físico donde calquer veciño de Salvaterra, calquer veciño de Monzón acérquese aquí, ten información, faremos agendas culturales xuntos, faremos folletos turísticos xuntos, venderemos entre raspas Monzón e Salvaterra xuntos, porque temos moito que ofrecer. As dúas cámaras levan traballado moito e agora temos que polos en valor. O fin de semana, sobre todo, visita moitas persoas Monzón e Salvaterra polo parque, polo que ten Salvaterra, polo que ten Monzón, e temos que seguir apostando niso. A ponte, eu sempre chamei rúa, pero esta rúa, como todas as rúas, hai que urbanizalas. Por qué? Porque é unha ponte que no 80% vale pos coches, por vehículos, pero ten que valer para persoas. Entonces, xa o presidente de Monzón e eu xa tuvemos en Lisboa, xa temos encargado un proxecto para ampliar os paseos da ponte, unir o carril bici de Salvaterra co carril bici de Monzón, e que as persoas teñan millores condiciones. A ponte hai que iluminarla, a ponte habrá que pintarla, a ponte habrá que como se fai nunha rúa dunha vila. Entonces esta ponte que é unha ponte, como decía, é unha rúa, ten que ser a rúa, esta rúa pequeniña de 250 metros, que ten que ter vida propia, porque causa moitas persoas andando, moitas persoas en Salvaterra e moitas de Monzón andan, camiñan, andan en bicicleta entre dúas vilas, e a ponte necesita ampliarla. Estamos tamén estudiando, fixamos un estudio, creo que é batimétrico, sabemos os comandantes mellor, que sabemos como está a profundidade do río entre Monzón e Salvaterra e Valencia e Tui. Entonces, vendo a altura da agua nun pilar da ponte, vemos que profundidade ten o río de aquí a Tui. Estamos xa, como ben dicía o presidente, xa en contacto co ingeniero naval para que nos estudie que barco interesa para que poida navegar. Penso que daqui a un mes máis ou menos xa o sabemos.
Pensemos que, como dicía antes, de clima, temos Albariño, temos quintas de Albariño. Eu se me imagino un pequeño Douro aquí. O Douro é navegable, o mío ten que ser navegable. Baixando do barco, visitando as quintas, visitando as bodegas, pondo en valor todo este territorio. E iso acompañado tamén que nós vamos a empezar tamén unha ruta ecolóxica entre Salvaterra e Tui para unir os 4 concellos, ou as Pontes. Bueno, con todo isto penso co traballo, co esforzo, coa axuda de todos os veciños de Monzón e Salvaterra e das institucións, penso que aquí hai un gran futuro. Pero este futuro temos que facelo entre todos, entre todos. Por iso que eu pido que todos sigamos apostando nisto, que todos sigamos con estas boas relacións e co apoio de todas as institucións. Salvaterra e Monzón un día sea, entre aspas, unha sola vila. E nada máis, gracias a todos por acompañarnos e gracias a todos porque esta terra é unha maravilla. Vai usar a palavra o Sr. Vice-Presidente da Junta da Galiza, D. Alfonso Rueda Valenzuela. Señor Presidente da Cámara de Monzao e Presidente da Asamblea, señor Alcalde de Salvaterra, Secretario de Estado das Comunidades, alcaldes e alcaldesas, presidentes de Cámara e autoridades municipais, representantes de institucións que están aquí, veciños e veciñas. Eu creo que todos temos claro que estamos facéndose aquí. Aquí se fala de ir avanzando entre dúas fronteiras que o foron na súa época. Aquí hai murallas neste lado e hai murallas no outro lado. Iso quere decir que nunha época había moita desconfianza e había mesmo cañóns apuntando de un lado e outro, e iso quere decir que ninguén pensaba que houbera unha boa relación entre os dous lados. Despois fomos avanzando e en vez de murallas e cañóns que se apuntaban tivemos fronteiras. Eso non hai que botar a vista moi atrás. Moitos dos que estamos aquí recordamos as fronteiras, cando as fronteiras pechaban de noite, cando as fronteiras cruzar dun país a outro supoñía ás veces horas e horas. Mesmo moita xente se desanimaba porque era moi costoso pasar dun país a outro, cando había que pasar, como se dixo aquí, como decía o presidente da Cámara, por policías políticas, cando había que pasar por moitos trámites que o que facían era fronteiras entre os dous países e, polo tanto, barreiras. E probablemente os que vivían cando había murallas non pensaban que unha vez houbera solo fronteiras, e os que vivían ou vivíamos cando había fronteiras non pensábamos que do que estábamos falando agora era de cousas que hai que seguir avanzando, efectivamente, porque xa non é ni moito menos afortunadamente das murallas, nin tampouco das fronteiras, pero hai moitas cousas, como decía o presidente da Cámara, que non teñen moito entendemento a día de hoxe se seguimos avanzando, e, polo tanto, se temos un centro de saúde que poda aproveitar as dúas partes, por que non aproveita? Se temos uns servicios de emergencias que poden aproveitar as dúas partes, deben aproveitalo. É dicir, temos que seguir avanzando e non desapareceron completamente as barreiras entre os dous países, entre os dous concellos e entre as dúas comunidades veciñais. Pero avanzamos moito, por lo tanto, sigamos avanzando. Creo que seramos un paso fundamental. Creo que esta casa, que non é nada máis que a confirmación de que esa ponte que se fixo, parece que hai moitísimo tempo, pero non hai tanto, supuso un avance fundamental, e do que é unha ponte que ao final é unha rúa que une dous países, dúas comunidades, ao final une a persoas que estiveron durante moito tempo separadas, pois hai que seguir dando pasos, hai que seguir rompendo barreiras. Eu creo que ao final son barreiras administrativas e burocráticas moito máis que barreiras humanas. Aquí hai xente nos dous lados do río Miño que se sinte parte do mesmo. O mundo é moi grande, a xente se está unindo en todas partes, somos cada vez, falamos do mundo global, e cando vemos por todas partes como hai unións para ser máis fortes, non tería moito sentido que aquí non fixéramos o mesmo. Por lo tanto, aproveitemos as oportunidades que hai. Temos a fronteira máis larga físicamente en toda Europa, a fronteira que hai entre España e Portugal, e a fronteira que hai entre Galicia e o norte de Portugal é dentro desa fronteira máis longa de Europa, sen dúbida, a que ten máis relacións económicas, máis relacións humanas, máis relacións de todo tipo. Por lo tanto, aproveitemos esa ventaxa inmensa, aproveitemos que hai moito tempo, que por encima de barreiras nos sentimos un solo pobo para moitas cousas, e, por lo tanto, demos esos pasos adiante que permiten
ter moitas ventaxas nun mundo que, xa digo, cada vez é máis global, cada vez é máis unido e cada vez entende menos de divisións que van quedando atrás e que vistas co tempo e cada vez será máis así, terán moito menos sentido. Por lo tanto, noraboa polo que hoxe se está facendo aquí, noraboa porque Salvaterra e Monsáo, igual que Valens e Tui, igual que Chaves e Verín, igual que moitos sitios están entendendo que temos unha riqueza que temos que explotar, que é moitísimo máis o que nos une que o que nos separa, que cando España e Portugal, cando Galicia e Norte de Portugal eran territorios moito máis afastados que son agora, a xente entendía que estaba moi por diante do que ás veces entendían as administracións, do que ás veces entendemos as administracións dos gobernantes, e, polo tanto, gracias por seguir por diante do que son as barreiras burocráticas, gracias por ir rompendo as pouco a pouco, é moito máis fácil ir derribando pontes cando as pontes están derrubadas moito antes pola xente que sempre entendeu que a relación fraternal entre concellos, entre rexións e entre países vai moito máis alá do que en cada momento se pode entender de barreiras políticas, de diferencias que non son máis que a veces simplemente barreiras artificiais que nos poñemos e que afortunadamente os povos van derribando pouco a pouco. Creo que este é un magnífico exemplo. Esta eurocidade que está en ciernes, isto que nace do que se pode facer, hai moitas oportunidades en Europa para a xente que traballa convencida. Por lo tanto, aproveitémolas canto antes, non perdamos o tempo. En nome da Xunta de Galicia ofrezco, como ofrecimos en todas as zonas de Galicia e Norte de Portugal que están dispostas a colaborar, a nosa axuda ou a nosa colaboración, pero eso non será nada se non hai un sentimento de verdade, como penso que aquí hai, a vosa disposición para que faga falta. Moitas gracias. Vai usar a palavra Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luís Carneiro. Muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. Queria saudar, em primeiro lugar, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Augusto Oliveira, a quem agradeço o convite que nos foi formulado para aqui nos podermos associar a esta importante iniciativa de cooperação transfronteiriça e, na sua pessoa, saudar a todos aqueles que integram o Executivo Municipal, a Assembleia Municipal, as autarquias de freguesia que aqui se encontram e saudá-los de igual forma. Permitam-me que saúde também o Sr. Alcalde de Salvaterra, a quem saúdo e felicito por esta cooperação, bem como o representante do Governo, o Sr. Vice-Presidente do Governo da Galiza, que saúdo de uma forma muito especial e felicito pelo facto de se associar a uma iniciativa de uma forma tão comprometida, porque verificamos que, nas suas palavras, que não apenas estão associados ao espírito desta cooperação, mas como o Governo da Galiza mostra uma vontade de compromisso com a boa materialização deste objetivo de cooperação futura. Permitam-me que saúde um amigo com quem pude conviver durante 10 anos no Comitê das Regiões, Jesus Gamalho, que esteve comigo em várias comissões do Comitê das Regiões, é, aliás, o responsável do Governo da Galiza para as relações com a Europa, e foi com muita alegria que aqui o encontrei, que aqui o reencontrei, porquanto sempre vi nele um amigo e, ao mesmo tempo, também um homem muito comprometido com os valores europeus, mas simultaneamente também com os valores dos territórios, da coesão económica e da coesão social. Quero por isso dizer que gostei muito de o encontrar. Cumprimento também de forma especial o Francisco Calheiros, com quem tenho uma relação desde há muito, desde o tempo em que eu tinha funções autárquicas e pude ver no Minho modelos de desenvolvimento que me inspiraram enquanto autarca, e ele era um dos pioneiros e daqueles que mais promoviam esse mesmo desenvolvimento. E saudar um ex-colaborador do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que verifiquei hoje, não sabia que é aqui autarca, o Fernando Gonçalves, que foi conselheiro das comunidades portuguesas no Canadá. Encontrei-o aqui, também o quero saudar. Saúdo-vos a todas e a todos com um especial apreço. A Europa vive hoje momentos muito difíceis e encontra-se confrontada com um desafio muito importante. E esse desafio muito importante é o desafio da abertura, da tolerância, da compreensão, que fez com que a Europa fosse simultaneamente ao longo da sua história um projeto de competitividade económica, mas fundamentalmente um projeto de coesão social, de desenvolvimento económico e de bem-estar e um projeto de paz. E se é verdade que a Europa hoje vive confrontada com esse desafio fundamental, em que o mundo a confronta com a construção de muros que visam criar novas fronteiras, felizmente que aqui os povos, irmanados pelos mesmos objetivos, pelos mesmos propósitos,
visam construir espaços de diálogo e de cooperação. Ao longo da história, vivemos intimamente nós próprios e vivem as sociedades este conflito, que é um conflito que nos interpela para a competição e, simultaneamente, o apelo à cooperação, o apelo à partilha de valores. E julgo que este instrumento que a União Europeia foi capaz de criar, o instrumento de cooperação territorial fronteiriça, é um instrumento que procura criar as bases para a cooperação entre comunidades outrora desavindas, mas que podem encontrar nestes instrumentos mecanismos de cooperação e de fortalecimento de uma estratégia de desenvolvimento local que privilegie a memória, a identidade comum, a identidade dos afetos e, simultaneamente, fazer dessa identidade comum um instrumento de valorização dos recursos endógenos dos territórios. E, portanto, aquilo que hoje aqui estamos a fazer é a concretizar um objetivo antigo dos europeus que desde há muito desejaram que a cooperação transfronteiriça, a cooperação entre diferentes identidades da Europa fosse capaz de esbater fronteiras e de constituir campos comuns de trabalho conjunto para construir a paz, para construir o desenvolvimento, para construir o entendimento em relação ao modo como vemos e olhamos o futuro de forma conjunta. Daí que eu quero saudar os autarcas que levam por diante este objetivo. E fazendo-o num espaço que, como já foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara, constituiu um espaço de uma entidade que procurava criar clivagem, dividir e perseguir aqueles que procuravam outras condições de vida, noutras regiões, noutros territórios, que proporcionavam melhor rendimento e também uma maior afirmação da liberdade. E dá-se a felicidade de hoje ocorrer no dia 1 de maio, que é um dia tão especial para os trabalhadores portugueses, que viram também nesta manifestação simbólica e que veem nesta manifestação simbólica do dia 1 de maio a consumação de um valor fundamental para todos nós, que é o de que a competitividade da economia não pode deixar para trás as pessoas concretas e as suas condições de vida concretas. E por isso felicito o Sr. Presidente da Câmara, os Srs. Presidentes da Câmara, pela data escolhida e pelo simbolismo que procuram dar a este gesto e a esta vontade de cooperação. Mas a cooperação territorial fronteiriça, ela alicerça-se num outro valor da Europa que deve ser comemorado e deve ser valorizado, que é o valor da liberdade. Porque o valor da liberdade é o valor da autonomia dos poderes locais. E é a consagração da autonomia dos poderes locais que se traduz neste instrumento de cooperação territorial, que é um instrumento para o qual a União Europeia mobiliza recursos financeiros, tendo em vista ajudar a desbloquear fronteiras e barreiras ao desenvolvimento e, ao mesmo tempo, aproveitar as potencialidades económicas locais e fazer delas locais de oportunidade de emprego, de oportunidade de rendimento, de oportunidade de desenvolvimento e fixação das populações às suas terras de origem, às suas terras de identidade. Esse valor da autonomia e valor da liberdade é um valor que está muito associado, ele constitui-se como o valor da subsidiariedade. O valor da subsidiariedade é um valor que é muito antigo aos ocidentais. Tão antigo como o pensamento de Platão, ou o pensamento de Aristóteles, ou o pensamento de São Tomás de Aquino, o pensamento que depois se transpôs para a própria doutrina social da Igreja e que chegou depois à Constituição Alemã e posteriormente aos tratados da União Europeia. É um princípio muito antigo. É o princípio segundo o qual nós, quando podemos desenvolver a nossa associação enquanto seres humanos para prosseguir objetivos comuns de desenvolvimento, objetivos comuns de defesa, de salvaguarda dos nossos interesses, os poderes que estão acima de nós devem olhar para nós e transferirem para as comunidades locais os poderes e os instrumentos necessários para podermos prosseguir os objetivos que almejamos colocar em comum, que desejamos colocar em conjunto para valorizar os nossos recursos, para valorizar as nossas oportunidades. Por isso eu queria agradecer, para terminar, o convite que o Sr. Presidente da Câmara me fez para me poder hoje
juntar a vós num momento tão simbólico, tão significativo. Tive a oportunidade de ser autarca durante 10 anos e sei bem o que significa para um autarca, o que significa para um alcalde, este valor da comunhão de interesses e do desenvolvimento de novos instrumentos institucionais para prosseguir interesses comuns, tendo em vista o objetivo de promover o desenvolvimento e o bem-estar das populações, daqueles que muitas das vezes estão afastados dos grandes centros urbanos, porque o sentimento que há na Galiza, eu que pude estudar na Universidade de Santiago durante 2 anos consecutivos, sei bem que o sentimento que há na Galiza também é o sentimento que há muitas das vezes no norte de Portugal. É o sentimento de estarmos um pouco mais afastados do poder, dos centros de decisão. Ora, quando nós deitamos mão aos instrumentos que a própria União Europeia nos coloca ao nosso dispor, para promovermos e desenvolvermos os nossos recursos e fazer dos nossos recursos a nossa autonomia concretizada na vida das pessoas, naturalmente que se traduz num momento muito especial. E eu queria agradecer ao Sr. Presidente da Câmara a oportunidade que me concedeu enquanto representante do governo português, porque estamos irmanados nesta vontade de descentralizar o poder e de reforçar os poderes e os meios dos poderes locais, a honra que me concede ao poder partilhar convosco este momento histórico de valorizarem um espaço, um edifício que outrora teve uma função de separação e que agora passa a ter uma função de união e de olhos postos no futuro, procurando concretizar também aqui os ideais que estão também presentes na matriz do projeto europeu, nomeadamente em relação a 2020, que é um projeto de desenvolvimento inteligente, porque é um projeto de desenvolvimento que procura fazer-se com as pessoas, com a sua sensibilidade, com a sua inteligência, criar espaços para que todos possam partilhar e participar na construção deste devir coletivo e, simultaneamente, um projeto que seja sustentado em relação às questões ambientais, às questões sociais e, simultaneamente, seja feito a partir dos valores da justiça social. Bem-aja, Sr. Presidente da Câmara, bem-aja, Sr. Alcalde. Agradeço também ao Governo da Galiza essa vontade de cooperação com as autoridades locais portuguesas e a todos formulo os maiores desejos para que este propósito institucional agora tenha uma concretização material com a ajuda de todos vós, porque só com a ajuda de todos é possível fazer a democracia e é possível também fazer o desenvolvimento. Muito obrigado. Iremos de seguida desterrar a placa e visitar a sede da Eurocidade Monção Salvaterra de Minho. Muito obrigada. Stop.